Boa tarde, então. Seguimos com a tarde, segundo momento, quando discutiremos a financiarização e efeitos sobre a estrutura agrária brasileira, as políticas públicas para a reforma agrária e povos tradicionais. Quem vai contribuir com esta tematização é o professor doutor Joacy de Souza Cunha. Ele é doutor em História pela Universidade Federal da Bahia, mestre em História e bacharel em Direito pela UFBA. Possui experiência docente em pesquisa nas áreas de Brasil republicano, direitos e movimentos sociais, além de História econômica. Atualmente realiza estágio pós-doutoral na Universidade Católica de Salvador e é coeditor da revista Caderno do CEAS, né? Onde tem atuação há 20 anos. Isso, né, Joacy? Entre as suas publicações, destaca-se, então, a sua participação nos livros Interfaces do Porto de Salvador como Economia e Política na República Velha, um capítulo é assim nominado, e o livro é Os Portos e a História. E uma outra publicação, O Roseiral e os Espinhos, JJ Seabra e a crise de sua supremacia política na Bahia. E uma última publicação em destaque é Michel Foucault, O Poder e Contra-Verdade no Funeral do Sujeito, no livro Reflexões sobre o Espaço-Tempo, publicado pela Quarteto Editora. Então, é uma alegria poder ter o Joacy conosco. Ele veio também com Catarina, o Centro de Estudos de Ação Social, que tem uma atuação de 50 anos, né? Está comemorando neste ano, começa as suas comemorações de 50 anos agora. É um centro que tem uma participação jesuíta, né, e tem uma participação importante na formação e na informação sobre temas de fronteira também pelos pagos nordestinos e atingindo todo o Brasil e a América Latina. Então, muito bom tê-los aqui conosco. Joacy, então, por favor. A mesma metodologia, vamos ter um tempo de exposição, seguido de debate. Importante lembrar que em seguida deste momento aqui com o Joacy, nós seguiremos para a apresentação dos trabalhos, que serão nesta sala aqui e na sala 1B 0400, que fica no corredor logo ali adiante. À noite, as nossas atividades serão no auditório Sérgio Conkle Gomes, que fica lá na Geologia. Então, nós vamos ter, para quem gosta de caminhar, nós podemos, inclusive, fazer uma caminhada juntos, subindo as escadas logo aqui adiante, ok? Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite da Unicinos para participar dessas discussões, que acho muito proveitosas e relevantes. E dizer que o tema que eu me propus a debater com vocês diz respeito muito proximamente ao contexto conjuntural que nós estamos vivendo no Brasil nos dias atuais. Quando pensamos a crise capitalista atual, processo de financiarização, nós não temos como não articular isso de imediato ao conjunto de políticas públicas, especialmente aquelas de caráter social, que são as mais afetadas pelo contexto da financiarização e da crise estrutural do capital. Nós vivemos não apenas nesses últimos anos, né, desde 2007, 2008, mas que talvez pudéssemos falar
de uma crise muito mais longa. Bom, a minha fala, ela está matizada pela experiência do SEAS. Como a Marilene comentou, o SEAS é uma instituição que atua diretamente com os grupos sociais, digamos assim, que demandam e necessitam, né, das políticas públicas mais afetadas, né, por essa crise. E atua diretamente com essas comunidades. Nós temos um trabalho de assessoria e de apoio aos movimentos sociais populares na Bahia. Há alguns anos esse apoio se estendia também a outros estados do Nordeste, quando os jesuítas eram mais numerosos, talvez um pouco mais jovens, né? Tínhamos uma presença maior deles no SEAS. Esse trabalho com os movimentos sociais chegava até o estado de Alagoas, Pernambuco, e nos bons tempos até o sudeste do Maranhão. Bom, hoje não é mais possível manter uma base territorial de atuação tão extensa. E o trabalho do SEAS se concentra com os movimentos sem teto e os movimentos de moradia, de modo geral, na capital da Bahia, Salvador, e na sua região metropolitana. E também com os movimentos de pequenos agricultores sem terras e quilombolas, em duas regiões do centro-sul do estado. As sedes urbanas dessas regiões são exatamente Vitória da Conquista, com a região da pecuária e café, e o sul da Bahia, Ilhéus e Itabuna, que é uma região marcada pela cultura do cacau. Bom, então essa é um pouco a experiência e a expertise do SEAS, e é a partir desse lugar que a gente tenta compreender a crise sistêmica e as políticas públicas agrárias, né? Nossa abordagem para esse tema parte de uma leitura mais genérica da natureza da crise, financiarização da economia mundial, não para aprofundar propriamente do ponto de vista teórico, do ponto de vista mais empírico, a crise como tal, mas para, digamos assim, afirmar alguns pressupostos que são para nós importantes na leitura, digamos assim, do que significa esta crise para o Brasil, para o Estado brasileiro e, sobretudo, para os trabalhadores desse país. Bom, então, partindo dessa leitura da crise, nós buscamos compreender como ela interfere em algo que para nós é extremamente estruturante, que é a nossa formação latifundiária. Né? De que modo a crise sistêmica afeta e agrava a estrutura de propriedade da terra no Brasil. Né? Isso porque compreendemos que, para a nossa formação social, a propriedade da terra sempre foi, desde a colônia, essencial, né? Tanto para a acumulação capitalista quanto para a formação das classes sociais. Então, na sequência dessa exposição, nós tentamos compreender como essa estrutura latifundiária, que nós consideramos ampliada, né, pelos efeitos da crise sistêmica sobre o campo brasileiro, vai interferir diretamente na formulação e execução das políticas públicas sociais para os que nós chamamos povos do campo. Destacando, entre os povos do campo, os sem terra, portanto a política pública de reforma agrária, e as comunidades remanescentes de quilombo. Né? Dois, digamos assim, grupos sociais mais afetados historicamente pela desigualdade e pela exclusão no Brasil. Mas, no contexto geral, nossa abordagem tenta encorpar, compreender ou envolver a todos os povos camponeses, ou também chamados de agricultores familiares. Bom, feito isso, vistos os efeitos da crise sobre as políticas públicas, nós tentamos compreender como o Estado, né, não apenas se omitiu nesse processo de ampliação ou universalização das políticas públicas, né,
ao contrário, restringindo-as. Mais que isso, como o Estado pôde impulsionar o que nós chamamos de reprodução ampliada do latifúndio no Brasil. E isso não apenas na ditadura militar, na década de 1990, sob a hegemonia do neoliberalismo, mas, sobretudo, nos últimos anos dos governos Lula e Dilma, né, passando também por Fernando Henrique Cardoso. E, por fim, nos questionamos como e por quais razões possibilitaram que governos nascidos desse ambiente popular puderam aplicar um programa tão, digamos assim, oposto aos interesses dessas classes. Então, esse é o nosso plano de exposição. Eu, na verdade, imaginei fazer, pela amplitude dos dados, pela quantidade de informações que esse plano de exposição exige apresentar, uma leitura, né, do texto que vai estar disponível posteriormente nos espaços de comunicação da Unicinos. Se vocês me permitirem, farei a leitura sabendo que cansarei a todos, né? Eu também não sou muito favorável a esse tipo de exposição, mas dada digamos assim, a necessidade de fundamentar cada afirmação dessa com dados e elementos que possam, digamos, dar uma dimensão mais precisa do processo, eu vou pedir licença a vocês para seguir adiante com o projeto de ler, né, a pretensão de ler esse texto. Então, bom, sobre a dinâmica, a financiarização da economia e a dinâmica da crise no Brasil, acho que é fundamental a gente compreender como a financiarização, ela afeta o Brasil a partir das políticas públicas e por quais mecanismos, por quais instrumentos o Estado brasileiro é dragado, né, pelo processo da crise, pela dinâmica da crise. Né? Bom, sempre, na nossa perspectiva, o foco vai ser compreender como o Brasil e como as políticas públicas no Brasil são afetadas por essa dinâmica. Não propriamente vamos tentar discutir o processo na sua dinâmica mais global. Bom, o pressuposto teórico analítico adotado é de que a crise mundial traduz dificuldades estruturais, talvez intransponíveis, enfrentadas pelo capital em âmbito global para relançar um novo e prolongado ciclo de crescimento, e que os curtos períodos de crescimento global são cada vez mais restritos a algumas áreas do planeta, de duração mais curta e, o que é pior, promovendo a destruição socioeconômica de outras regiões e dos recursos ambientais. No Brasil, isso significa, sob o aspecto econômico, intensificar a reprodução ampliada do capital a partir do campo, com a produção de commodities e a intensificação do uso da terra como ativos para o capital especulativo nacional e estrangeiro. Para o Estado brasileiro, na sua relação com esse capital, isso representa um crescimento vertiginoso da transferência de receitas orçamentárias e patrimônio público aos grandes monopólios externos e internos, sob a forma de pagamentos diversos relativos à dívida estatal. O processo atual iniciou-se ainda nos anos 70 do século passado, no contexto de uma crise clássica de superprodução, e vem se configurando como uma crise sistemática, persistente, em que pese o fato de, nesse período, o modo de produção capitalista ter incorporado à sua dinâmica de acumulação todo o leste europeu, com a destruição do bloco soviético, e a China, com a abertura do seu mercado para o capital ocidental. Apesar dessa ampliação geoeconômica, a crise do capital avançou sobre a União Europeia, Japão e Estados Unidos, o coração do sistema. Nesse século, foram os Estados Unidos da América a sede das principais manifestações disruptivas do capital, observadas sobretudo em 2001 e 2008, respectivamente com o estouro das bolhas das empresas de tecnologia e da crise do subprime. Nessas últimas décadas, a alternativa dos donos do capital para fugir à persistente queda da taxa média de lucro da economia mundial, problema para o qual o modelo keynesiano, vigente desde o pós-guerra, não encontrava solução, foi adotar a forma financeira especulativa como padrão dominante de valorização do capital,
em substituição ao padrão financeiro industrial do período de ouro dos monopólios entre 1945 e 1974. Essa saída ao lado de uma agressiva precarização e terceirização do trabalho e das políticas públicas em todos os continentes tem sido, até agora, a receita das grandes corporações e de suas representações políticas para atravessarem a crise. Essa crise. O padrão de acumulação especulativo financeiro, por sua vez, necessita de base material que o assegure contra a instabilidade da acumulação fictícia. Conscientes de que o capital acumulado ficticiamente pode evaporar do dia para a noite, nos momentos de explosão da bolha, as corporações monopolistas, convertidas em atores típicos da especulação, procuram a todo custo se apropriar de ativos materiais e naturais ao redor do planeta. A lógica dessas ações é dar lastro de valor trabalho, natureza, ao capital acumulado na forma de dinheiro, junto aos mercados de títulos, e também, por isso, a sua crescente demanda por terras agricultáveis e recursos naturais. A base da nossa compreensão dessa crise é que a saída dela passa pela precarização, pelo ataque violento aos direitos do trabalho e, por que não dizer, de um ataque ainda mais violento ao que nós poderíamos chamar de direitos da natureza e do meio ambiente. Acho que os dados apresentados aqui na palestra de pouco tempo atrás expressam muito bem isso. O horizonte catastrófico que o século XXI nos preserva dá bem a dimensão desse processo. A resultante histórica dessa alternativa, implantada pelo Centro de Representação da Burguesia Mundial, foi a alteração do padrão de acumulação do capital, que assumiu um caráter principalmente especulativo, cuja dinâmica de funcionamento introduziu a instabilidade financeira como marca característica das últimas décadas. Sem conseguir relançar um novo ciclo longo de crescimento, a economia mundial caminha numa situação de crise sistêmica constante, desestabilizando socioeconomicamente, inclusive os países de capitalismo avançado. Não por acaso, nesse período, observa-se o câmbio dos partidos social-democratas em algo semelhante aos liberais e conservadores, e a desmontagem do estado de bem-estar em grande parte da Europa. Na borda periférica do sistema, registra-se o enfraquecimento dos estados desenvolvimentistas e intervencionistas. A tendência geral é a flexibilização da legislação social e a precarização do trabalho, ao lado de um gigantesco ataque ao meio ambiente, onde o capital busca extrair matéria-prima a custos reduzidos, visando contrabalançar a queda tendencial de sua taxa de lucro nesse duplo ataque ao trabalho e à natureza, aí inclusos os povos que nesta vivem. Por esse caminho, nas últimas 4 décadas, a financiarização do capital ensejou a proliferação de todo tipo de mercados especulativos, tornando o modo de produção capitalista cada vez mais rentista, potencializando consideravelmente o risco de crises cíclicas. Assim, no contexto de superprodução de capital e com os investimentos seguindo cada vez mais a via especulativa, o esplendor do sistema relaciona-se cada vez mais com a especulação e com a redução dos custos de produção das mercadorias via a superexploração do trabalho e dos bens naturais. Nesse caminho, estreita-se progressivamente os espaços e os recursos disponíveis nos estados para a promoção e garantia dos direitos sociais e políticas públicas. Se historicamente o Estado moderno pode ser traduzido como a expressão política e institucional das relações sociais de produção capitalistas e baluarte essencial do próprio processo de reprodução ampliada do capital, no contexto atual de crise estrutural permanente, o que observamos é um movimento regressivo ante os processos de democratização política e de proteção social, a que foram os Estados obrigados, em maior ou menor medida, pelas lutas sociais ocorridas ao longo do último século e meio. Não por acaso, expressões como embotamento da democracia, golpes brancos, golpes suaves, essa é do Papa, né? Golpes suaves, vão se tornando familiares, como que naturalizados na rotina institucional em vários países e continentes. E eu não estou falando aqui da crise atual no Brasil, né? A referência a essa citação é do Perry Anderson, analisando a Europa em 2011. Ele falava da berlusconização da política, né, no mundo, especialmente a partir da experiência europeia.
Mesmo governos francamente favoráveis aos ditames do capital hegemônico, na crise atual podem se constituir como obstáculo à lógica da acumulação financeira especulativa e se inviabilizarem politicamente, bastando para isso perder o timing da política fiscal, que de algum modo possa comprometer a longo prazo os compromissos financeiros assumidos por meio da dívida pública. Por certo, esse pode ter sido o maior erro do governo Dilma Rousseff. A grande acusação contra a política econômica de Dilma é que ela deixou de aplicar o ajuste fiscal quando era necessário, né, por razões eleitoreiras. Exatamente o X da questão nesse contexto de crise. Nesse governo, a economia mundial mergulhava na desaceleração. A crise atingiu em cheio as pequenas economias europeias e também o Brasil. Nesse caso, foram decisivas a redução das taxas de crescimento da China, a queda dos preços das matérias-primas e do petróleo exportados. O país via então reduzir os saldos da balança comercial e acrescer o déficit na conta de transações correntes. Essa combinação, ao lado da crise política, tendeu a afastar investidores e a promover a redução do ritmo interno da atividade econômica brasileira. Os abalos na economia mundial em 2011 confirmavam a natureza sistêmica da crise iniciada em 2007 e 2008, sua longa temporalidade, e eram consequências diretas das medidas tomadas há 2 anos para salvar os bancos e as instituições financeiras que especularam com títulos podres num movimento global de acumulação fictícia. Quem não lembra, $1 trilhão nos Estados Unidos, 1 trilhão de euros na Europa, enfim, para salvar os especuladores naquele momento. Considerando que em 2008 o socorro aos especuladores representou o endividamento dos estados em todo o mundo, através da doação de dinheiro público em operações de compra de títulos sem lastro real, esses estados então se curvaram em face das dívidas privadas, tornando-as estatais. Nesse contexto, o tradicional receituário liberal, cobrando a redução do Estado e o ajuste fiscal como medidas necessárias, passaram a ser as exigências das corporações e das agências multilaterais, como o rumo a ser seguido para, se não superar, ao menos minorar os efeitos da crise. Enfim, com o ajuste fiscal se buscava passar a conta à sociedade. As classes trabalhadoras foram intimadas a quitar a fatura da acumulação fictícia, corte dos gastos nos serviços públicos, redução de direitos, entre outras medidas, surgiam no governo, parlamento e na mídia como uma solução inafastável. No mesmo sentido, a ofensiva do capital buscava extrair dos fundos públicos os recursos necessários para dar continuidade à especulação. Os mesmos organismos de poder que socializaram os prejuízos privados da oligarquia financeira em 2008 buscavam impor aos estados periféricos e também ao coração do capitalismo o pagamento de dívidas juridicamente questionáveis, destinando ao capital financeiro especulativo empresas públicas e recursos oriundos da tributação da sociedade. Os porta-vozes desses interesses nos grandes aparelhos midiáticos entoavam, uníssonos, o mantra do ajuste fiscal, dos cortes nos gastos públicos, da redução dos salários e aposentadorias, da cobrança pela saúde e pela educação, enfim, da completa privatização dos serviços públicos. Enquanto o Brasil continuou recebendo volumes expressivos de investimentos, tanto produtivos quanto especulativos, e manteve elevadas suas reservas internacionais, o governo Rousseff pôde levar em ritmo lento as propostas de ajuste fiscal, de reforma trabalhista e previdenciária. Como cartas na manga, essas medidas foram lançadas quando, afinal, se configurou a crise fiscal entre fins de 2014 e ao longo de 2015. Tardiamente, após vencer as eleições, Dilma respondeu ao agravamento da crise adotando a receita neoliberal, anunciando o ajuste fiscal e a elevação dos juros como taxa Selic, cuja taxa Selic fechou 2015 em 14,25% ao ano, o mais elevado do planeta. Com isso, cresceu significativamente a parcela do orçamento federal comprometida com a dívida pública. No Brasil, isso é espantoso. Em 2014, o governo gastou 978 bilhões com juros e amortizações dessa dívida, ou 45% do orçamento executado. E bem mais do que os 718 bilhões, ou 40%, gastos no ano anterior. Esses dados, inclusive, eles diferem dos dados oficiais, e são dados da Auditoria Cidadã da Dívida, cuja diferença é explicada pelos técnicos da auditoria, mostrando que, na verdade, o governo maqueia
falsifica os valores realmente pagos ao capital especulativo sob a forma de dívida pública. Bom, a redução dos gastos primários, ou os gastos da União em saúde, educação, salários e previdência, exceto os juros, passou a ser a meta a ser perseguida pela política econômica oficial em 2015. O efeito político mais evidente dessas medidas foi a perda do apoio popular, que mais adiante lhe custaria o mandato. Com o aprofundamento da crise política, a economia afundou. O tão propalado superávit primário, que possibilitasse pagar parte dos juros da dívida pública, não veio. Assim, apenas uma parte, cada vez menor, dos juros vem sendo paga, transformando em dívida nova a parte não quitada, o que acende o sinal de alerta dos rentistas e credores. A insolvência estatal no horizonte de médio prazo os aterroriza. Por isso, a mudança no comando político passa a ser uma alternativa por eles cogitada. E aqui a gente tenta ligar algo que não aparece na mídia, mesmo em publicações tidas como progressistas, a base mais profunda, menos visível, da crise política. Né? Quer dizer, a dívida pública brasileira hoje é, sem dúvida alguma, o elemento mais evidente para mostrar a razão efetiva da queda do governo Dilma Rousseff. Esse crescimento assustador dos compromissos com a dívida pública, com a transferência cada vez maior de percentuais do orçamento público federal para os credores, é que, no fundo, explica os cortes em políticas públicas e como os recursos orçamentários já há 2 anos não conseguem dar conta desses pagamentos, né, essa dívida vencida é transformada em dívida nova, né, fazendo com que ela vire uma bola de neve, o que desperta, o que faz acender o alerta dos credores, e que veem a médio prazo a insolvência do país. Né? E é exatamente essa questão de fundo que levou a esses credores e faz, por exemplo, com a diplomacia de um governo como o dos Estados Unidos, tenha em muito bom tom o golpe institucional ocorrido no Brasil recentemente, justamente em função dessa questão. Não em função de um conflito mais ideológico com este ou aquele partido. Não é essa a questão que importa. Né? Importa efetivamente o compromisso dos estados com o capital financeiro especulativo que se expressa em cada país, sobretudo através da dívida pública. Com isso, ganhou espaço o processo de privatização, uma estratégia do capital financeiro especulativo para se proteger dos riscos da acumulação meramente fictícia. O programa de privatizações e concessões, anunciado em 2015, contudo, não conseguiu avançar como esperado, graças aos efeitos da crise política, que, ao final e ao cabo, resultaria no golpe parlamentar midiático judiciário de 2016. Antes desse desfecho, todavia, Dilma, em meio à mais prolongada recessão do país, conseguiu privatizar os principais aeroportos, setor mais lucrativo de um lote maior de concessões à iniciativa privada. Agora, após consolidar o golpe, Temer e consortes intentam realizar o que ainda não foi feito e anunciado por ela em 2015. E, claro, radicalizarão o processo de privatização, incluindo-se aí campos do pré-sal, setores dos bancos públicos, reformas da Previdência Trabalhista e mais o que o capital financeiro especulativo exigir do patrimônio estatal e de reformas sociais regressivas. Essa é, na nossa compreensão, a articulação mais precisa, mais concreta da crise e da financiarização com o contexto brasileiro. É uma articulação que passa pela sangria financeira do Estado e que repercute diretamente na estabilidade política do país. Né? E, claro, vai espraiar-se para vários outros aspectos, como as políticas públicas, como adiante a gente abordará. Mas antes de abordar especificamente as políticas públicas para o setor agrário, considero fundamental a gente articular a ação do capital financeiro nesse contexto de crise estrutural ao que nós temos de essencial na nossa formação histórica, que é a estrutura agrária, certo? Então, nesse sentido, a gente precisa dar um destaque, né, ao papel
do campo nesta crise, né? Como o capital, em contexto de financiarização, interfere na nossa estrutura fundiária. É essa a dimensão do que a gente tenta agora abordar. Ok? Se nas crises, ou melhor, se nas cidades a acumulação financiarizada exige privatização do patrimônio público e precarização do trabalho, no campo, sua incidência se dá pela incorporação acelerada do solo, água, vento e do subsolo como ativos das corporações, o que vem acentuando fortemente o caráter latifundiário da estrutura agrária brasileira e aumentando a concentração da propriedade. Com a acumulação financeira especulativa alcançando o campo, a produção e reprodução do latifúndio agroexportador dispara em todas as regiões do país. Intensificam as aquisições de grandes extensões de terra por grupos monopolistas estrangeiros e nacionais. E o mais grave, o latifúndio se expande pela atuação dos próprios órgãos públicos, né, responsáveis pelo controle das terras públicas que favorecem a sua apropriação privada. Desde a colônia até a república, a concentração da propriedade da terra é a marca fundamental da estrutura agrária e da acumulação capitalista no Brasil, bem como da formação das classes dominantes locais. Este aspecto da nossa história está marcado por uma acumulação primitiva permanente do capital, iniciada com o projeto colonizador e em processo até os dias atuais, agindo predatoriamente sobre a totalidade dos biomas nacionais. Nas últimas décadas, desde a ditadura civil-militar, passando pela Nova República e pela chamada Era FHC, até o governo atual, o que temos é a produção incessante e em escala ampliada de latifúndios para abastecer o mercado mundial de produtos agrícolas, minerais, celulose, etc. Os dados e referências relativos à estrutura agrária permitem que se fale na existência de uma estratégia institucional para assegurar esse objetivo, envolvendo proprietários rurais, corporações e representantes oficiais, inclusive por meio de processos de grilagem de grandes extensões de terras públicas. Com efeito, tomando a história brasileira dos últimos 50 anos, observamos que o Estado acelerou desmedidamente a ampliação do latifúndio, destacando-se dois momentos principais. O primeiro deles ocorreu durante a ditadura civil-militar, e o segundo, justamente com a era petista, ou dos governos Lula e Dilma. O regime de exceção da ditadura, dos megaprojetos de abertura da Amazônia Legal, que dizimou camponeses e nações indígenas inteiras, elevou entre 1967 e 78 a área ocupada por grandes propriedades no Brasil em cerca de 70 milhões de hectares. 70 milhões de hectares. Essa foi a façanha da ditadura em relação ao crescimento do latifúndio, né, durante 10 anos. Durante 11 anos. Com a Nova República de Sarney a Itamar, o recadastramento dos imóveis realizado em 1992 revelou uma fraude cadastral pela qual teria havido uma redução de 10 milhões de hectares nas terras ocupadas pelos latifúndios. Na verdade, essa é uma mágica. Na verdade, os novos números revelaram a existência de imóveis fictícios. Imóveis fictícios. Que só existiam no cadastro oficial do INCRA. Tanto que, em 1998, as estatísticas apontavam novamente o crescimento da área ocupada pelas grandes propriedades, que passavam a totalizar 216 milhões de hectares. Essa coisa de dados de estrutura agrária parece chata, né? Chato, mas é importante para a gente ver como é que a economia brasileira, por esse processo que hoje tem sido chamado também de reprimarização, né? Mas pelo processo incessante de crescimento do latifúndio, não é uma coisa só da Amazônia, é uma coisa que se observa-se no Rio Grande do Sul, no todo o sul do Brasil, em todas as regiões do Brasil, como isso tem sido fundamental para levar à hegemonia econômica dos setores que exploram a natureza, que tem a exploração da natureza como sua base fundamental de produção de valor. Né? Sem compreender como os setores rurais conseguem criar uma estratégia de reprodução ampliada do latifúndio, a gente não vai conseguir entender como foi que a economia brasileira deixou de perder um caráter industrial até a década de 80 para ser basicamente exportadora de produtos primários nos dias atuais. Claro que nós temos algumas exceções de produtos manufaturados, produtos industrializados, como aviões, automóveis, etc. Mas mais adiante vamos ver esses dados e perceber como
houve uma regressão do perfil econômico brasileiro. E isso tem a ver com esse processo de produção continuada e ampliada do latifúndio, né, na nossa estrutura de propriedade. Muito bem, então veja, se esse foi o perfil durante o governo da ditadura militar, durante o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, até entre 98 e 2002, um período inclusive de ascensão das lutas pela terra, o INCRA faria o cancelamento do cadastro de 3 mil imóveis com área de 10 mil hectares, totalizando uma superfície de 93 milhões de hectares. Olha, 93 milhões de hectares deixaram de existir pelo cancelamento dos títulos. Que títulos? Eram títulos fictícios, forjados dentro do cadastro do INCRA. Esses dados, inclusive, não são novos, são dados que já estão rodando há algum tempo, mas que aqui a gente tenta ressignificar. Tanto que em 2002, as grandes propriedades rurais continuavam ocupando os mesmos 216 milhões de hectares diante desses cortes. São milagres da estrutura agrária brasileira. As propriedades dos últimos governos, de FHC a Dilma, combinaram a ampliação do mercado interno, as prioridades dos últimos governos, de FHC a Dilma, combinaram a ampliação do mercado interno de massas e as grandes obras de infraestrutura, que beneficiaram diretamente o setor de energia, mineração e agronegócio. Todavia, Lula e Dilma inovaram a financiar as fusões e a internacionalização de corporações nacionais, com destaque para as de alimentos e agrocombustíveis. Está aí a Friboi, está aí a Brasil Foods, né? Setores que têm no agronegócio a sua sustentação fundamental e que constituem os atores mais ativos na ampliação do latifúndio contemporâneo. Também nesses governos cresceram as aquisições de imóveis rurais por estrangeiros. É um outro aspecto da estrutura agrária brasileira que precisa ser melhor estudado, inclusive porque não há controles eficientes no Estado, né? Mas, segundo informações do relatório do Banco Central Alemão de 2009, 5 milhões de hectares de terras no Brasil, até 2008, teriam sido compradas por grupos ou pessoas não nacionais, o que é um número bastante significativo, mas certamente está muito aquém do que de fato ocorre. E dentre esses grupos, certamente estão as próprias corporações ou os seus representantes ou laranjas aqui no Brasil. Em 2003, as propriedades rurais brasileiras voltaram a ser objeto de avaliação pelas estatísticas oficiais durante a elaboração do segundo Plano Nacional de Reforma Agrária, assim como, novamente, 7 anos depois, quando da realização do censo agropecuário. Nesse período do governo Lula, ocorreu um relevante agravamento na concentração fundiária, acompanhada da elevação do grau de ociosidade da terra nas grandes propriedades. Esse processo foi registrado de norte a sul do país, porém foi mais expressivo na Amazônia Legal. Nessa região, marcada pela expansão das fronteiras agropecuária, mineral e energética, ocorreu o maior percentual de crescimento na área ocupada pelas grandes propriedades improdutivas. Foi um crescimento de 155% em apenas 7 anos. Observa-se nesses dados que das 130 mil grandes propriedades cadastradas em 2010, cuja área somava 318 milhões de hectares, 23 mil delas não tinham a propriedade reconhecida, ou seja, eram imóveis detidos a títulos precários, com fortes indícios de grilagem sobre terras públicas que alcançavam a área de 66 milhões de hectares. Lá atrás, governo FHC, mais uma vez, governo Lula, as propriedades fictícias sendo criadas, né, como objeto ou tentativa de se privatizar a terra pública. Mas não é um quintal, né? São milhões e milhões de hectares. No caso do governo Lula, foram 66 milhões de hectares. Além disso, os dados disponíveis mostram que em 7 anos dos governos Lula, ocorreu uma concentração fundiária nas grandes propriedades da ordem de 104 milhões de hectares. Além daqueles 70 milhões de tentativas de grilagem de terra pública, os grandes proprietários aumentaram sua área em 104 milhões de hectares. É de um crescimento da concentração fundiária avassalador.
Isso é muito superior aos observados na década de 90 e também aos observados durante a ditadura. Em relação ao período militar, o feito dos governos Lula foi quase o dobro do registrado para os generais. Claramente, houve uma superestimação de áreas pelos grandes proprietários, de olho numa possível regularização de grilagens por meio do programa Terra Legal. E, por isso, parte dessa concentração pode ter sido apenas virtual. No entanto, também ocorreu uma expressiva corrida pela terra e pelos direitos e pelos bens ambientais no Brasil, e mais especificamente na Amazônia. Assim, o programa Terra Legal, que em tese era para regularizar apenas as pequenas e médias propriedades amazônicas, possibilitaria a legalização, ou está possibilitando, seria melhor dizer, a legalização das grilagens em terras públicas. Imagine, 70 milhões de hectares em terras públicas. Aí você cria um programa Terra Legal para dar título aos proprietários que não têm título, justificando que esse benefício abarcaria apenas os pequenos e médios proprietários. De repente, quem aparece recebendo a titulação dessas terras? As grandes empresas. Isso pode explicar o fato de as grandes propriedades amazônicas terem aumentado suas áreas em 133% entre 2003 e 2010. Enfim, a fragilidade da presença pública e a importância estratégica que assumiu a Amazônia na esfera global podem explicar a concentração fundiária e a apropriação pelo grande capital de terra, pelo grande capital de terras públicas e privadas. De fato, o Estado, com projetos de infraestrutura e incentivos à produção de commodities, minerais, de energia e agrícolas no norte do país, contribui decisivamente para a expansão dos cultivos de soja, pastagens, até dendê, né, e eucaliptos. Eu estive agora na Amazônia Legal e voltei impressionado com a extensão de terras ocupadas pela monocultura de eucaliptos, que é uma coisa que também afeta aqui o sul do Brasil. Eu tinha estado nessa mesma região há 20 anos e ainda a floresta estava de pé. Hoje, pastagem, soja e eucaliptos. É impressionante. Além daqueles já ocupados por empresas do agronegócio, inclusive multinacionais, como a Cargill, a Bunge e a Monsanto. Por outro lado, projetos públicos em implantação, associados a ações de empresas do agronegócio, buscam aumentar a lucratividade dos plantios de soja entre 10% e 20%, gerando a estimativa de se abrirem outros 5 milhões de hectares para a produção dessa monocultura, né, a soja, além dos mais de 18 mil hectares de florestas já substituídos pela soja até o ano de 2012. Então, quando você pega os projetos atuais para essa região amazônica, você vê que a projeção que os agentes privados e públicos fazem é de ocupar essa região com mais 5 milhões de hectares de soja. O Estado brasileiro, todavia, não vem agindo apenas por meio de incentivos aos grandes projetos do latifúndio agroexportador. Para o agravamento da estrutura de propriedades, os agentes públicos vêm cumprindo igualmente um papel decisivo. Para o geógrafo Ariovaldo Umbelino de Oliveira, teria ocorrido uma aliança entre essa é a expressão dele. E Ariovaldo é talvez o mais conceituado geógrafo agrário do Brasil, professor da USP. Ele diz: teria ocorrido uma aliança entre a banda podre dos funcionários do cadastro do INCRA com a corrente Democracia Socialista, ADS, que controlou o MDA. E o INCRA, durante os mandatos de Lula e Dilma, visando permitir aos grileiros de terras públicas a regularização de suas propriedades virtuais na Amazônia através do programa Terra Legal. Então, veja, o que a gente tem é que os governos petistas, de fato, deram continuidade à reprodução o que nós chamamos de reprodução ampliada do latifúndio no Brasil, consolidando a concentração da propriedade da terra como eixo estratégico de reprodução do capital no país, inclusive na região amazônica, que, como os megaprojetos estatais, passou a atrair o capital financeiro nacional e estrangeiro. Por um lado, essa estratégia é coerente com a essência da crise estrutural permanente do capital, porque busca incorporar outros ativos, agrários e naturais, como base material de segurança contra a instabilidade da acumulação fictícia, típica da hegemonia especulativa financeira. Por outro, essa estratégia é profundamente contraditória com a efetivação das políticas públicas voltadas para os povos do campo, mesmo
as asseguradas como direitos sociais. Assim, na história recente do desenvolvimento econômico e social brasileiro, a reafirmação da via latifundiária, a famosa via Juncker, mais uma vez descartou a democratização da propriedade da terra como caminho a trilhar. Bom, eu passo agora a dar alguns elementos de como a política pública de reforma agrária foi efetivamente bloqueada, restrita durante esses anos dos governos Dilma e Lula. Inclusive, com desempenho inferior àquele observado durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Né? Então, veja, na política pública de reforma agrária, o primeiro governo Lula diz ter assentado 371 mil famílias, quando, em verdade, atendeu apenas 150 mil famílias em assentamentos efetivamente criados por seu governo. A diferença decorre do artifício de contabilizar os números de assentamentos antigos e substituições de famílias nos projetos anteriores como se fossem novos assentamentos. Enfim, com ações que não implicam em qualquer intervenção sobre a estrutura latifundiária. No segundo mandato do governo Lula, seguiu na mesma perspectiva. Os números foram ainda inferiores. E no mandato da Dilma, os números foram mais inferiores ainda do que esses apresentados no governo Lula. Quando a gente observa a política de reforma agrária nesses governos, do ponto de vista da qualidade dos assentamentos, da qualidade das políticas oferecidas aos assentados, né, que foi inclusive um argumento desses governos para justificar a redução dos números de desapropriação. Eles diziam, estamos desapropriando menos, porém, estamos investindo mais em qualidade para melhorar as condições de vida desses assentados, transformando essas unidades produtivas em algo eficiente do ponto de vista econômico. Pois bem, quando a gente observa um indicador que poderia mostrar se houve ou não a melhora na qualidade desses assentamentos, o que a gente observa é justamente o contrário. Esses indicadores apontam para uma redução da qualidade dos assentamentos. Tanto assim que o número de famílias que desistiram dos lotes de terra nesses projetos, nos governos Lula, foi de 9% do volume de assentado. Quando observamos o governo Fernando Henrique Cardoso, o percentual de desistência dessas famílias foi de 4%. Ou seja, mesmo do ponto de vista da qualidade dos projetos, nos governos Lula e Dilma, nós não tivemos uma melhora em relação ao padrão anterior, mas sim uma piora. E se na reforma agrária a situação caminhou nessa perspectiva, quando a gente observa a outra política fundamental para a reprodução social do campesinato do Brasil, e aí especialmente o campesinato de origem étnica, racial, negra, o que nós temos é algo muito semelhante. Né? A gente poderia dizer, como no ditado popular, que o pau que dá em Chico dá também em Francisco. E o pau que caiu sobre o sem terra também caiu sobre os quilombolas. Né? Tanto que, quando a gente observa os territórios titulados nesses últimos governos, a gente vai encontrar um total de FHC a Dilma, um total de 148 territórios titulados. 148 territórios titulados. Olha, segundo o próprio governo, através da Fundação Palmares, existem 2.474 comunidades remanescentes de quilombos certificadas, né, pela Fundação. 2.474 comunidades. Ora, dessas certificadas, ao longo desses anos de FHC a Dilma, apenas 148 tiveram seus territórios titulados. Aí quando a gente analisa o desempenho nessa política, né, que é uma política que foi conquistada pelo povo camponês negro na Constituição de 1988, né, lá no ato das disposições constitucionais transitórias, ficou assegurado aos remanescentes de quilombo o direito à propriedade de suas comunidades. Pois bem, desde lá, né, apenas 148 territórios foram titulados. Agora, o movimento negro ele afirma que, na verdade, existem 3.000 comunidades. Né? Bom, independente de quem tem a razão nessa história, a gente só tem certeza de uma coisa. Né? Todas essas comunidades estão ameaçadas diretamente de expropriação pelo latifúndio no Brasil, de norte a sul do país. Se não todas, a imensa maioria delas. Então,
uma política social, inclusive que no início do governo Lula começou de uma forma muito promissora. Em 2003, foi editado um decreto 4.887, que permitia a autoatribuição de comunidades remanescentes de quilombo à comunidade. Então não era o governo, o Estado, ou quem quer que seja, que dizia que aquela comunidade era remanescente de quilombo. Era a comunidade que assim reivindicava, que assim se reconhecia. Né? Pois bem, mesmo esse decreto, que foi um avanço para o início do governo Lula, 5 anos depois, no auge da crise, né, 2008, sofreu um retrocesso violento. Né? Uma nova instituição normativa viria a modificar um processo de reconhecimento desses territórios, tornando muito mais difíceis, burocráticos e dispendiosos, portanto, dificultando a conclusão de qualquer processo de reconhecimento de território. Então, tomando essas duas políticas como referência para os povos do campo, a gente observa que, precisamente durante a crise iniciada em 2007, 2008, nós começamos a ter um retrocesso violento na execução dessas políticas. Né? Mas não foram só essas políticas que afetaram o processo de reprodução social do campesinato. Quando a gente observa, por exemplo, a educação básica no campo, que é uma política essencial ao campesinato. Sem educação no campo não é possível a família camponesa se reproduzir, né? Do ponto de vista geracional na atividade rural. Né? A juventude migra e dificilmente retorna. Então, sem educação básica, portanto, a educação básica seria uma política a ser assegurada, independente de qualquer coisa. No entanto, o que a gente observa nesses últimos anos, pelo desenho da política de educação para o campo, é que a lógica federal, a lógica do Ministério da Educação é de assegurar a remuneração dos municípios pelo número de alunos matriculados. E os prefeitos, por sua vez, o que fazem? Eles tentam reduzir o máximo o custo para aumentar o valor por aluno. Então, eles fecham as unidades escolares da zona rural e transportam esses alunos quando é possível transportá-los, ou quando o custo de transporte é compensador. Né? O resultado desse desenho institucional da política de educação básica para o campo é o fechamento de 11 escolas rurais por dia no Brasil, entre 2003 e 2011. 11 escolas. São 36 mil escolas fechadas no país nesse período. Então, veja, reforma agrária bloqueada, regularização de comunidades bloqueada, educação básica no campo sendo desmontada. E olha que essa era uma política relativamente universalizada até algum tempo atrás. Aí você diz, qual é a outra política pública fundamental para os povos do campo? Assistência técnica e extensão rural. E o que houve, do ponto de vista da assistência técnica e extensão rural nesses últimos anos, né, durante essa crise? O completo sucateamento e a terceirização desses serviços, tornando-os não só precários, mas descontínuos, pontuais e muito pouco amplos do ponto de vista da sua oferta geográfica. Né? O resultado disso é que nós temos um cerco, né, aos povos do campo, que praticamente faz com que as políticas que chegam efetivamente aos camponeses abarquem apenas uma pequena parte do contingente demográfico dessa classe. É essa a realidade que hoje a gente tem no campo. Isso me fez pensar que essa situação resulta em um gigantesco processo de diferenciação social entre os agricultores familiares e camponeses, repetindo um fenômeno estudado por Lênin para o campo russo há mais de um século. Devido a essa diferenciação, ocorre em algumas regiões uma concentração dos recursos e dos meios de produção e comercialização. E a agricultura familiar chega a bater o agronegócio na produção de café, arroz e milho. Em algumas outras áreas, temos que 80% dos agricultores geram renda por vezes insuficiente para a manutenção da própria família. E em outras regiões, 20% não geram sequer renda alguma. Ou seja, há uma verdadeira fragmentação, uma diferenciação absurda no campesinato, em que apenas uma parcela dele é responsável pelos números impressionantes, pelo desempenho impressionante do setor da economia brasileira.
A agricultura familiar e camponesa é responsável por 70% da produção de alimentos do país. Ela recebe apenas 14% do crédito agrícola nacional, ocupa apenas 24% das terras agricultáveis do país, né? E emprega 74% do total da força de trabalho disponível no campo. Então, com esses números, né, o contingente, né, da agricultura familiar e camponesa no Brasil seguramente mereceria uma atenção das políticas públicas muito maior do que aquela que ele vem recebendo nesses últimos anos. Bom, então veja, num contexto como esse, né, a gente poderia imaginar que não houve avanço. Não, seria leviano imaginar que não houve avanço nesses anos nos governos Lula e Dilma. Pelo contrário, houve significativos avanços, né, para o segmento da agricultura familiar e camponesa. O que nós estamos dizendo é que esses avanços foram muito segmentados, localizados, particularizados. Então, mesmo reconhecendo uma série de programas e políticas que favoreceram os camponeses, agora ameaçadas, né, é inevitável não se questionar como os governos petistas, tendo os pequenos agricultores camponeses ao lado dos assalariados urbanos como sua base social originária, não efetivaram os direitos consagrados pela Constituição Federal aos povos do campo. Certamente, mais de uma resposta é possível para essa indagação. Aqui exploramos uma dessas possibilidades, esboçando uma hipótese que parte da teoria da ação coletiva e da relação das classes com o Estado para fundamentá-la. A hipótese aqui adotada parte da constatação de que, no período em foco, os capitais que exploram diretamente o campo e seus recursos ambientais tornaram-se o sustentáculo da balança comercial e o responsável pelos superávites do comércio exterior brasileiro. Atuando politicamente a partir desse status econômico, seus interesses passaram a definir o conteúdo e as prioridades das ações estatais, especialmente aquelas relacionadas às políticas agrícolas e agrárias. Conforme sustentou Clausewitz, a dependência do Estado frente aos interesses dos setores hegemônicos decorre do fato de que, nas mãos destes, encontram-se variáveis estratégicas para a estabilidade macroeconômica de cada país, ou em outros termos, a dependência do Estado está montada sobre o que o capital pode se recusar a fazer em termos de investimentos. No caso brasileiro, a posição privilegiada da agro-minera exportação frente ao Estado resulta, sobretudo, da sua condição de responsável pelos superávites da balança comercial, o que potencializa a renda interna e gera reservas em moeda estrangeira para o país, portanto, desempenhando um papel crucial para viabilizar, em termos amplos, as políticas governamentais. Por isso mesmo, a ascendência dos setores econômicos citados decorre dessa posição estratégica, ocupada no conjunto da reprodução do capital no Brasil, e não propriamente do lobby e da capacidade de atuação política de suas representações. Ainda que se possa questionar ser a hegemonia desse setor uma posição provisória ou que decorra do superciclo de commodities, cuja fase ascensional ficou para trás, não se pode deixar de constatar que durante esse período ocorreu uma mudança que tende a tornar-se estrutural na base material do país, pelo menos a médio prazo. Afinal, os capitais que se reproduzem explorando bens ambientais, como vimos, passaram a ser a principal plataforma de acumulação de valor da economia brasileira. Nesse sentido, 7 dos 10 principais produtos da pauta brasileira de exportações já são do agronegócio. Só esses produtos geraram 28 bilhões de dólares em receita, representando 30% do total exportado pelo país no primeiro semestre de 2015. No conjunto, só o agronegócio representa 45,8% das exportações. Há ainda a participação do petróleo bruto na composição das exportações, outro recurso ambiental, que contribui com 6,8% do total. Desse modo, as exportações somadas do agronegócio, mineração e petróleo bruto representam cerca de 60% da pauta brasileira, confirmando a hegemonia dos capitais que diretamente exploram a natureza. A tese aqui é simples, né? A hegemonia
desses setores que se valorizam, que se reproduzem ampliadamente a partir da exploração de recursos naturais, está dada como uma tendência estrutural sobre o Brasil, né? O que se configura configurou nessa última década de uma forma muito clara pelos dados estatísticos. E as consequências disso sobre as políticas públicas são evidentes conforme os dados que eu anunciei aqui. Mas se a gente tomar em conta, por exemplo, como a indústria de transformação foi duramente fragilizada nesses últimos anos, né, a gente tem a confirmação do que nós afirmamos anteriormente, né? Afinal, até 1980, essa indústria chegou a representar mais de 30% do produto interno brasileiro e a hegemonizar a pauta de exportações do país. Hoje detém apenas cerca de 13% do PIB, garroteada que foi pela política de supervalorização cambial, problemas de infraestrutura e logística associados à vertiginosa industrialização do Sudeste Asiático e da China em especial, o que reduziu a manufatura em todo o resto do mundo. Como consequência desses processos, a produção de valor na economia brasileira deslocou-se fortemente para o campo, onde a dinâmica de apropriação direta da natureza pelo capital transformou os recursos hídricos, o solo e o sol, em ativos fundamentais da acumulação. Nesse sentido, os investimentos em energia eólica crescem indiferentes à crise e aos direitos das comunidades rurais, onde se instalam, e somente as exportações do complexo de soja, isso é impressionante. Isso é um dado de um pesquisador do IPEA, né? Somente as exportações do complexo de soja se apropriaram em 2013 de 129 bilhões de metros cúbicos de água requeridos para a sua produção. Esse montante equivale ao consumo anual de água de 1.760 bilhões de indivíduos, algo como toda a população da China e da América do Sul somados. Então, é disso que nós estamos chamando de apropriação da natureza pelo capital, de acumulação do capital, sobretudo priorizando, né, o que Harvey chamou de acumulação por expoliação. É nessa dimensão que a gente está concluindo a nossa fala, para dizer que, não sem razão, Clausewitz distinguiu a razão da ação coletiva a partir das duas classes fundamentais na sociedade atual: a classe capitalista e a classe trabalhadora, tendo como horizonte os operários urbanos e os capitalistas industriais, tendo como horizonte os capitalistas e os operários industriais. Pelo que constatamos no campo brasileiro, essa teoria pode perfeitamente ser aplicada nesse espaço, guardando suas classes dominantes e subalternas as mesmas características essenciais. Assim, a lógica da ação coletiva dos empresários rurais em face à natureza é mercantil, imediatista, visando apenas o lucro numa lógica racional egoística típica da economia capitalista. Enquanto para os camponeses pode ser justamente o contrário. A relação deles com o meio ambiente e com a sua preservação é parte de sua própria existência e de sua história. Dependem eles da preservação do meio ambiente para o seu próprio processo de reprodução social. Enfim, acho que a conclusão a que a gente chega é que pensar as políticas públicas nesse contexto de crise estrutural é ver a interface, né, da estrutura agrária brasileira, que passa a absorver amplos contingentes de capital, né, inclusive capitais especulativos, né, passam a controlar terras unicamente como reserva de valor ou como reserva de minérios estratégicos para o futuro. E assim esse capital das corporações, né, se associam, né, ao latifúndio no Brasil, a uma estrutura tradicional latifundiária no Brasil, né, e isso me levou a imaginar que o que nós estamos percebendo hoje, a partir do campo, é uma associação desses capitais, do latifúndio no Brasil com os capitais, com o capital estrangeiro, no que nós podemos pensar ser uma nova associação subordinada e submissa, né, da estrutura latifundiária aos interesses desses capitais, meio que reproduzindo um processo que ocorreu na industrialização brasileira a partir de JK e, sobretudo, durante a ditadura militar.
né, e que o próprio Fernando Henrique Cardoso, como sociólogo, descreveu como uma associação dependente ao capital estrangeiro. Parece que a estrutura agrária, né, está se tornando a nova interface dessa associação subordinada e submissa ao capital estrangeiro, com fortes repercussões sobre as políticas públicas e com fortes repercussões sobre o próprio processo de reprodução social do campesinato. Agora, se aqui a gente priorizou uma discussão a partir digamos, do contexto mais estrutural, isso não quer dizer que a gente imagine que o jogo passa apenas por esse campo, né? Pelo contrário, acho que há aí um contexto muito mais amplo de lutas, né, de resistências, né, de articulações, de forças contra-hegemônicas, né, que tem no próprio campesinato um ator muito importante, que está em curso, resistindo a esse processo, né? Assim, a gente gostaria de encerrar dizendo que o jogo da luta social ainda precisa ser jogado, quer dizer, estão dadas as condições, né? E nessa luta, os camponeses têm muita experiência e muita garra, quer dizer, não vai ser simples impor um projeto regressivo, né, conservador como esse, sem que haja muita luta, muita resistência no campo brasileiro, e claro, também na cidade. É isso aí, gente, obrigado. Muito obrigada pelas contribuições, dados que ilustram a discussão feita anteriormente, né, sobre a apropriação do bem que é público, enfim. Duas manifestações antes de começarmos a apresentação de trabalhos, fazendo links, fazendo relações com o que já vimos ao longo do dia, com o que temos pela frente. Alguém tem algo a contribuir? O Thierry já está se movendo. O Thierry é o largador de... Mais uma vez eu vou me sacrificar. Eu vejo que estou fico atônito de ver que o povo fica em silêncio. Mas dentro dessa lógica que estamos vivendo, quer saber como você interpreta esse projeto de lei que está no Congresso, que vai privatizar, de fato já estão privatizados, ocupados toda a área de fronteira no Brasil, especialmente na Amazônia, onde estamos vivendo um processo ao revés da reforma agrária. A concentração da terra está aumentando muito. E ligado a isso, tem um projeto de internacionalizar esse mercado. Realmente possibilitar ao estrangeiro comprar milhares de hectares, pessoa física, ou pessoa jurídica, ou com parceiro brasileiro que tem 0,1%, os outros compram, com o risco de internacionalização, de perda de soberania, que em caso de conflito, na justiça brasileira, que vai ser acionado, mas instâncias jurídicas estrangeiras. Secundando o Thierry, vocês devem ter lá na Bahia, naquela região também, a Federação dos Sindicatos de Trabalhadores da Agricultura, da Propriedade Familiar e Produção Familiar. Não sei até que ponto ela é combativa ou está consciente, digamos, dessas ameaças que pairam aí, dessa combinação entre o capital financeiro e os grandes latifúndios, né? Acho que deveria, inclusive a nível de opinião pública, tornar mais consciente esse papel da propriedade e produção familiar, que ela geralmente se diz que ela é responsável pelo menos por 70% do alimento que se consome à mesa do brasileiro, né? Então, não é o latifúndio que produz alimento para o Brasil. O latifúndio, em grande parte, produz para exportação. Não se condena essa exportação. Mas que não digam que
eles contribuem para o alimento. Não, quem produz para a produção do alimento que se consome no meio brasileiro é a propriedade familiar e a produção familiar. Aqui nós temos a FETAG, que é bastante dinâmica, bastante combativa. Eu espero que também nos demais estados do país, ela, contrapondo-se um pouco à nossa FARSUR, que é a Federação dos Grandes Proprietários Rurais, nós temos a FETAG, que é a grande, a dinâmica, a combativa Federação dos Trabalhadores da Agricultura. Não sei como é que é lá na sua região, lá na Bahia, etc. Sim? Alguma contribuição a mais? Não, daí, Joacir, por favor. Bom, obrigado pelas perguntas. Um assessor da CPT, agora há pouco, fez um levantamento de todos os projetos de lei, projetos de emenda constitucional, projetos de resolução, seja de iniciativa do Legislativo, seja de iniciativa do Executivo, que de alguma forma restringem direitos ou ameaçam a reprodução social dos camponeses no Brasil. Eles chegaram a um número impressionante, são 23 projetos. O mais famoso desse é a PEC 215, né? Mas existem 23 projetos tramitando no Congresso que são extremamente perigosos para os interesses dos camponeses no Brasil. Enfim, além da questão da propriedade das terras na área de fronteira ou a possibilidade de aquisição de terras por estrangeiros, a legislação está sendo modificada no sentido de favorecer, seja de um lado, a ampliação do latifúndio, de outro, processo de proletarização, expulsão dos camponeses do campo. Quer dizer, expulsão. É disso que nós estamos, é isso que nós estamos chamando como um processo de acumulação primitiva permanente do capital, né? Esse termo Marx usou para designar o processo de expropriação do campesinato feudal no início da formação do modo de produção capitalista na Inglaterra entre os séculos XV e século XVII, século XVIII. E alguns autores entenderam que a acumulação primitiva do capital era algo restrito ao processo de formação originária do capitalismo, né? Hoje, nós tendemos a concluir, a entender que a acumulação originária é algo permanente, continuado, que é estrutural, né? É próprio do processo de acumulação capitalista, certo? E quando a dinâmica de reprodução capitalista volta-se para os bens naturais, como é o que nós estamos observando agora, esse processo de acumulação primitiva permanente parece se acelerar de uma forma vertiginosa, via essa abundância de projetos legislativos, né, via essa regressão nas políticas públicas, enfim, via uma série de mecanismos que apontam, de fato, para o aumento da concentração da propriedade e exploração ou expulsão dos camponeses de suas terras, dos seus meios de produção. Então, é essa a dimensão do problema que nós estamos vivendo, né? Agora, como é que os camponeses estão reagindo a isso? Como as organizações, né, dos trabalhadores da agricultura familiar e do campesinato estão se mobilizando, né? Esse, claro, não é um processo nacional, brasileiro apenas, esse é um processo mundial. Poderia citar o caso de Moçambique, né, onde a soja está entrando com o mesmo padrão de latifundiário que tem no Brasil, numa associação de capitais brasileiros e japoneses, ameaçando de expulsão centenas de milhares de camponeses que têm no uso coletivo da terra a sua base jurídica de ocupação do território, né? Enfim, então é um processo mundial. Não é? A China, a sua industrialização acelerada nos últimos 40 anos, fez exatamente isso, né? Promoveu uma imigração forçada de mais de 300 milhões de camponeses que foram transformados em operários das indústrias que se instalaram nas grandes cidades chinesas nessas décadas. Então, é um processo que, digamos assim, mundial, em que a acumulação primitiva permanente, continuada do capital se manifesta em todo canto, em todo o continente. E justamente em função dessa
planetarização da acumulação, né, capitalista sobre os camponeses, é que nós vimos surgir, por exemplo, a Via Campesina. Né? Uma das justificativas de formação da Via Campesina, que é uma organização de camponeses que se articula mundialmente, é exatamente resistir a esses processos em todos os continentes. Na verdade, na Bahia, como no Nordeste, as federações são muito... Né, a estrutura de organização por sindicatos e federações são muito parecidas com as que ocorrem no Sul. Além das federações, eu acrescentaria aí o movimento dos pequenos agricultores, o MPA, que eu creio que de todos eles, talvez seja o que mais tem estudado, mais tem refletido sobre esse processo de um ponto de vista crítico. Não sei se tem conseguido reagir, resistir com a eficácia a esse processo. Creio que não, eles acabaram entrando muito na perspectiva de se deixarem terceirizar, né, pelas políticas públicas de assistência técnica oficial. Acabaram assumindo contratos, né, para executar essas políticas e perderam um pouco a capacidade de resistir, de mobilizar de forma mais ampla. Mas tem sido, junto com a FETRAF, as organizações que conseguem, de alguma forma, fazer discussões e algum grau de enfrentamento. Por exemplo, o MPA ocupou na Bahia a fábrica da Monsanto em Juazeiro, né, onde são produzidas sementes transgênicas, né, num ato político claro de resistência a esse projeto para o campo, né, pautado pelo grande capital. Então, é um pouco essa a dimensão do problema, né, mas a gente acredita que não tem outra saída senão pela articulação e pela resistência desses atores. Esse é o caminho. Obrigado. Muito bem. Estamos encerrando bem à tarde, isso? Desafiados a dar conta dessas questões que não são pequenas, né, vistas ao longo do dia. Nesta sala seguiremos debatendo o grande tema, políticas públicas, financiarização e crise, com apresentação de trabalhos, que segue até às 19h, e na sala 1B 04100, aqui coordenado pelo André, André Langer, e lá na 1B 04100, coordenado pelo Matheus Nirnoff. Então, seguimos até logo mais, né? 19h30, reafirmamos o convite à conferência da noite no auditório Sérgio Gomes, que fica no centro lá de cima, perto dos cursos de Geologia e Engenharia. Tá bem? Muito obrigada pela tarde, muito obrigada, Joaci. Fica aqui nossa gratidão, simbolicamente, na entrega da revista dessa semana, e a luta continua, não é? Obrigada. Muito obrigado.